Bora orar? Pai, nós te agradecemos por mais um dia, meu Deus, que o Senhor nos presenteou com a vida. Senhor, mais um dia. Obrigado. Obrigado pela noite de sono, obrigado pelo final de semana que foi tremendo diante do Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela palavra de ontem do culto, foi poderosa. Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem se mostrado, Pai, conosco. Obrigado, Pai. Nós consagramos esse dia de hoje ao Senhor. Dedicamos ao Senhor, meu Deus, o nosso dia, nossa vida, nossa casa, os nossos negócios, Pai. Senhor, que cada batida do nosso coração seja consagrada a Ti. Nós te agradecemos, Pai. Declaramos que somos Teus filhos, Pai. Queremos cumprir o nosso propósito, Senhor. E faremos, Pai, aquilo que o Senhor nos enviou a fazer. Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos dar hoje clareza sobre o que nós vamos estudar nesse terceiro módulo, essa semana, e que o Teu nome em tudo, seja glorificado, Pai, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, queridos. Amém? Vamos lá, então. Olha só. Hoje nós vamos começar a lição 1 do módulo 3. A glória da última casa. Quando assim que terminar, você vai dar uma lida no capítulo 1 do livro de Ageu. Ageu, capítulo 1. E eu vou mandar também para vocês uma ministração no grupo. Deixa eu, inclusive, já deixar o meu YouTube aberto aqui para eu não esquecer. Uma ministração que fala sobre isso, sobre o capítulo 1 de Ageu também. Para que a gente tenha muito claro na nossa mente o que aconteceu ali através através do profeta Ageu, no tempo dos homens do profeta Ageu. E aí, vamos lá. Qual que é o alicerce da promessa de Deus? Deus falou para o profeta: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Então, só para vocês terem um contexto. O povo de Israel havia desobedecido ao Senhor. Nós vimos no livro de 2 Crônicas, agora, recente na célula, nós estudamos todos os reis ali, né, de Judá, e nós vimos como eles foram se distanciando de Deus. Aos pouquinhos eles foram se distanciando de Deus, e acabou que vai chegar num momento ali, continuando a história, que eles realmente abandonam o Senhor. O povo de Israel abandona o Senhor, e o Senhor entrega o povo de Israel nas mãos dos inimigos deles. E esses inimigos destroem completamente o templo. Eles destroem completamente a casa do Senhor. O povo de Israel, eles enfrentam a diáspora. A diáspora é quando eles foram dispersos pelo mundo. Então, eles irritaram tanto o Senhor, eles acumularam tanta ira do Senhor no cálice da vida deles, que o Senhor os dispersou pelo mundo. Isso é chamada diáspora. Houveram algumas diásporas do povo judeu, né? Essa foi a primeira diáspora. Eles foram dispersos, depois eles voltam ali com o profeta Neemias, com o profeta Esdras, com o sacerdote Esdras, com o Mardoqueu. Eles voltam para o templo, e aí eles voltam para Jerusalém. Eles começam a viver uma vida próximas ao Senhor, e depois eles irritam de novo o Senhor, eles são dispersos novamente. Novamente eles são dispersos ali por volta no ano 70 depois de Cristo. Houve outra diáspora, e aí eles voltam ali agora, voltaram em mais ou menos 1940, inclusive foi um brasileiro, né, o Rui Aranha, que foi ele era o presidente da ONU na época, e ele consolidou novamente Israel como um Estado, e o povo judeu voltou para Israel de novo, agora ali próximo de 1940, quando o Rui Aranha consolidou e ele reafirmou Israel como Estado ali de novo, né? Então, o povo de Israel, ele teve algumas diásporas, algumas dispersões, e nós estamos vivendo aqui a primeira diáspora deles.
onde o templo de Deus era o principal eixo de direcionamento e adoração para os israelitas. Davi sentiu no coração construir uma casa para Deus. Deus permitiu com que Salomão viesse a construir, porque Davi era foi um homem de muitas guerras, muitas mortes. Deus permitiu que Salomão construísse. E esse povo, eles adoraram naquele templo por muitos anos. Só que eles se distanciaram de Deus. O templo era o centro da vida espiritual de Israel. Hoje, qual é o templo, querido? O templo somos nós. Atitudes erradas trouxeram juízo de Deus, resultando ali na destruição física da casa de Deus e na diáspora do povo judeu, do povo de Israel, na dispersão deles pelas nações. E aí, tempos depois, Deus moveu o coração do povo para retornarem a Jerusalém e recomeçarem a construção. E é sobre essa tela que o livro de Ageu está falando, que o livro do profeta Ageu está trazendo para nós, sobre essa tela. O início do despertar começa ali no profeta Ageu. E aí os objetivos dessa lição de hoje: identificar com clareza os passos práticos indicados pelo Senhor para atrair a glória da última. E aí Deus prometeu para o povo que a glória dessa segunda casa que eles estariam construindo seria maior do que a glória do templo anterior que foi destruído. Reconhecer e aprofundar a importância e o impacto da revelação da cruz na vida diária do cristão e assumir o firme compromisso de edificar uma casa espiritual para Deus, tornando-se um agente do avivamento, um agente do agir de Deus no dia de hoje. Diagnóstico de Deus para uma crise espiritual. Como saber, não é? Quando nós estamos em crise espiritual, sintomas. Conformismo religioso é o primeiro. As pessoas se afundaram na religião vazia, e a pessoa, quando está se afastando do Senhor, ela entra também numa religiosidade vazia, onde a presença de Deus não é mais importante, a santidade não é mais prioridade, onde fazer a vontade de Deus não é mais o centro do objetivo da vida dessa pessoa. Elas se tornam pessoas religiosas, que cumprem ritos religiosos, mas essa religião está vazia da presença de Deus, vazia do Espírito Santo. Quando isso acontece, perde-se a visão, perde-se o propósito, a fé, o prumo e o espírito de conquista. As pessoas começam a ir por ir, a fazer por fazer, a ler por ler, sabe? As pessoas começam a ir como, se tornam meio que zumbis da religião, né? Elas fazem por fazer, fazem por qualquer jeito, o coração não arde mais, não tem mais fome, não tem mais sede. E, queridos, esse é o seu maior inimigo na fé. É a religiosidade vazia, é o fazer por fazer. Fazer porque mandaram fazer, fazer porque precisa fazer. Eu acho que esse é contra quem mais nós lutamos. Nós lutamos para não ficar e não cair na religiosidade vazia, nula, morta. Nós precisamos estar sempre avivados, sempre cheios do Espírito Santo. O fogo deve sempre arder no seu coração. Sempre. Você nunca pode. Se você perceber que o seu coração está morno, você tem que correr para os pés do Senhor, aquecendo o seu coração de novo, porque é um perigo. Ele ficou morno, logo ele está frio, logo ele está distante, logo a ovelha, você está distante do Pai, afastada do rebanho, não pode. Os problemas diários envolverão o povo, desviando o olhar do objetivo principal. Queridos, todos nós temos desafios a serem enfrentados. Falei sobre isso exatamente na aula anterior, na aula 9 e 10 do módulo 2. Todos nós temos desafios a serem enfrentados. Todos nós precisamos cuidar da nossa família, cuidar da nossa casa, cuidar dos nossos filhos, dos nossos negócios, de nós mesmos, correr ali para
ganhar o nosso capilézinho ali, a provisão de cada dia. Todos nós temos os nossos desafios, de vez em quando vem uma doença, de vez em quando vem um problema um pouco mais sério, vem uma situação de fora ali que acaba afetando todo mundo. Todos nós temos desafios. O desafio, querido, ele não pode ser a desculpa, a historinha que nós vamos enfrentar para não viver o propósito de Deus, para não viver o projeto de Deus para nós. Os problemas diários, eles fizeram com que o povo judeu esquecesse do Senhor. E você vai ler no capítulo 1 do profeta Ageu que eles começaram a se preocupar em construir, em cuidar da própria casa deles. E eles esqueceram a casa de Deus. E por isso veio o juízo de Deus sobre eles. Porque eles estavam cuidando da casa deles, da vida deles, e esqueceram a casa de Deus. E aí a raiz do problema, o veredito divino, no primeiro capítulo de Ageu, o Senhor revela o diagnóstico exato. Eles tinham assumido um compromisso eles não tinham assumido um compromisso inegociável de edificar a casa de Deus. Eles abandonaram a casa de Deus, cuidando só da casa deles. Ageu traz um alerta para nós. Deus fala assim para eles: vocês saíram para trabalhar, e aí vocês trabalham muito, mas agora vocês percebem que vocês escolhem pouco. O pouco que vocês escolhem, vocês levam para casa num saco, e é como se fosse um saco furado, porque eu, o Senhor, eu estou fazendo isso com vocês. Ele fala no capítulo 1, porque eles abandonaram a casa do Senhor. Eles deixaram de lado a casa do Senhor. E o Senhor, então, dá uma estratégia para eles. O Senhor fala para eles: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Olha só, o Senhor fala, primeiro, subir ao monte. Significa a busca pela intimidade, consagração e revelação do propósito, da vontade, da palavra, do caráter, da santidade de Deus. Subir ao monte, se consagre. Subir ao monte, tenha uma vida de intimidade com Deus. Subir ao monte, busque a revelação de Deus para você. Queridos, se nós buscarmos o Senhor, Ele permitirá que nós o achemos, porque Ele é um Deus misericordioso, é um Deus bom, um Deus gracioso. Depois ele diz, trazei madeira, a compreensão profunda do sacrifício e da redenção na cruz para os nossos dias de hoje. Trazei madeira representa entender o entendimento, ter a revelação do sacrifício de Jesus feito na cruz do Calvário por nós. Para aquele povo lá, eles trouxeram a madeira para edificar o templo. Para nós hoje, nós vamos ter a compreensão profunda do tamanho do sacrifício de Jesus naquela cruz por nós e edificar a casa, a execução prática e dedicada ao trabalho ministerial. Hoje não existe mais o templo de Israel, estão trabalhando, né? Israel está trabalhando hoje, juntando recursos para construir o terceiro templo. O templo de Israel foi destruído 2 vezes, como eu falei, nessa época dos profetas, lá 70 anos depois de Jesus, e agora eles estão construindo, trabalhando para construir o terceiro templo, que para nós representa a volta de Jesus. A construção do terceiro templo em Israel representa a volta de Jesus, representa o fim dessa era, representa o arrebatamento da igreja, representa o final da história, né? O fim de tudo, aqui dessa terra, e o início da Nova Jerusalém. Mas hoje nós temos a missão de edificar a nossa casa, o nosso trabalho ministerial. E aí, subir ao monte. Quem subirá ao monte do Senhor? O que é limpo de mãos e puro de coração. Queridos, isso é tremendo, porque às vezes nós queremos que pessoas impuras subam ao monte do Senhor. E elas não vão, porque a palavra já está dizendo, quem subirá ao monte do Senhor é o limpo de mãos e o puro de coração. E aí existem pessoas que nunca conseguem se firmar na fé, que não conseguem se aproximar do Senhor, que não conseguem, sabe, estabelecer os pés no caminho do Senhor, e a gente fica perguntando, meu Deus, como que fulano nunca consegue se firmar? É por conta disso, queridos. Ele não é limpo de mãos, eles continuam praticando o pecado, continuam praticando coisas erradas, eles não têm o coração puro diante do Senhor, e aí eles não conseguem se firmar.
ter intenções limpas, sem falsidade ou engano na alma, alinhando suas vontades à vontade de Deus, é um passo primordial para você viver uma vida no monte. Ninguém vai conseguir subir o monte se não tiver mãos limpas, se não tiver um coração puro, guardar rigorosamente os lábios, evitando proferir palavras que não edificam ou expressões negativas que contaminam a fé. Queridos, eu tenho percebido, desde que nós começamos aqui o estudo da capacitação destino, muitas aulas falam sobre o que a gente fala com os nossos lábios. E eu tenho observado ainda mais o que eu falo e o que as pessoas ao redor de mim falam. E eu percebo como existem pessoas infelizes. Pessoas infelizes, na minha visão, um dos pontos de infelicidade são pessoas que não conseguem, sabe, usar a sua boca para atrair bênçãos. São pessoas que usam sua boca para reclamar, para murmurar, para criticar, para fofocar, para apontar falhas, apontar defeitos, sabe? Meu Deus, eu tenho tentado me policiar muito nesse sentido. Quando eu falo alguma coisa que eu vejo que é condenável, eu já refreio minha língua ali na mesma hora, mudo o assunto, falo ali a bênção, libero uma bênção, uma palavra de bênção, e eu percebo que existem pessoas que não conseguem ter esse entendimento. São pessoas que estão o tempo inteiro usando a boca para amaldiçoar e não percebem, reclamando, murmurando, criticando, falando mal das coisas, falando mal das pessoas, falando mal das situações da vida, falando mal da família, do marido, da esposa. Meu Deus do céu! Pessoas assim não conseguem subir o monte do Senhor. Pessoas assim não conseguem permanecer no monte do Senhor. Queridos, isso é muito forte. Isso é um alerta muito sério para nós. Subir ao monte não é fazer uma oração comum, queridos. É entrar na dimensão do Espírito de forma perseverante e intensa. Aqui o livro traz 3 dimensões na oração. A primeira dimensão é a dimensão de Jacó. A oração de quebra de limites e perseverança. O que Jacó falou? Não te deixarei ir se não me abençoares. Isso é um estágio da oração, onde você está ali orando numa esfera de oração, onde você vai buscar e você vai receber bênçãos para você, nesse campo que nós estamos aqui, no campo material, você vai buscar, e queridos, não tem nada contra, não tem nada errado em você fazer isso, mas é uma dimensão da oração. Outra dimensão da oração é a dimensão de João. Achei-me em espírito, né? Ele ultrapassou a barreira natural, adentrando os mistérios do reino. Eu me lembro uma vez, eu estava orando, e eu estava orando deitado em casa, e eu orando ali, orando, eu já tinha algum tempo orando, e eu comecei a sentir como se o meu corpo estivesse flutuando assim do chão. Eu estava deitado de costas para o chão, e eu comecei a sentir como se o meu corpo estivesse flutuando. Isso foi a única vez que eu tive essa experiência. Outras vezes, que são mais comuns, é quando eu estou orando, geralmente em orações onde eu estou adorando ao Senhor, engrandecendo o Senhor, e eu começo a perceber uma mudança na atmosfera. É como se eu não estivesse aqui mais em casa. Uma mudança na atmosfera, o clima da casa muda. É um negócio assim, eu não sei te explicar muito bem, mas muda a atmosfera, o clima da casa muda. É como se eu estivesse num lugar que houvesse um vento soprando o tempo todo. É uma atmosfera muito diferente. Então, existem dimensões da oração, e a terceira dimensão que ele lista aqui subiu ao monte, o padrão de Moisés, que ele subiu ao monte Sinai para receber a revelação divina e instrução precisa. Isso exigiu um padrão do céu, um nível diferenciado, como nós vimos lá agora no Encontro dos Homens. Moisés, ele teve a oportunidade de ver algumas coisas do templo do Senhor nos céus, contemplar algumas coisas do templo do Senhor nos céus, e isso é um nível muito mais profundo de oração, e nós somos convidados a esse nível de oração. Um nível de oração onde você vai experimentar coisas divinas, onde você vai experimentar, sabe, que ter experiências sobrenaturais diante de Deus. E o passo 1 é a conquista no plano da fé. No passado, nós precisávamos lutar fisicamente.
Todo lugar que pisar a planta do pé será dado, será conquistado. Então, Deus vira para Josué e Deus fala assim para Josué: Josué, onde você pisar o pé será dado. Josué, vocês vão lá para a guerra, vocês vão lá, chamam o exército, reúne o exército e vai conquistar a terra prometida. Era uma luta física, um esforço físico. A conquista era resultado de uma luta territorial, onde os homens iam com as suas espadas, com as suas lanças, guerrear contra outros homens fisicamente. Agora, no presente, a nossa conquista ela está no campo da luta espiritual. Hoje, no reino de Jesus, a nossa conquista ocorre exclusivamente no plano da fé, através da fé. Na aula passada, eu falei sobre onde a sua fé consegue te levar, você vai conseguir ir. Você só vai conseguir conquistar até onde a sua fé permitir que você conquiste. Se você não tem a capacidade de, pela fé, ver a terra prometida, ver a conquista dos seus objetivos, a conquista do seu ministério, se você não consegue, pela fé, ver tudo aquilo que Deus programou para você, você não conseguirá nunca alcançar esse lugar que Deus programou para você. Porque a nossa batalha hoje, a nossa conquista hoje, ela é pelos olhos da fé. Muito mais do que antes era pela fé também, entenda isso. Antes era pela fé. Os 12 espias, 10 não creram. Eles não acreditaram que conseguiriam conquistar. E por isso eles não entraram, eles não conquistaram. Mas exigia um esforço físico para a conquista do reino naquela época. Hoje, nossa luta ela é espiritual. É por visualização, por fé, por joelho dobrado, por jejum, por oração. É aí que nós avançamos, porque hoje nós não temos mais conquistas territoriais. Eu não vou lutar, por exemplo, eu hoje oro pelo Novo Gama. O Novo Gama é a minha terra prometida. A minha intenção é ganhar essa cidade para Jesus, transformar essa cidade, começar por bairros dentro dessa cidade, eu tenho orado nesse propósito, começar por bairros dentro dessa cidade, onde nós podemos transformar a vida de pessoas ali naquele lugar, e a partir da transformação dessas pessoas, ir aumentando esse núcleo de ganho, de consolidação e de transformação, para que a cidade seja transformada. Mas eu não vou fazer isso chegando na prefeitura com a espada, com um revólver, colocando uma arma na cabeça do prefeito e falando, agora o prefeito sou eu. Não, não é assim. É espiritualmente. Deu para entender? Ficou fácil? O desafio, escale um monte espiritual. Lá do alto, você visualizará o alcance do seu ministério e contemplará as bênçãos celestiais antes que elas se materializem. Você precisa aprender a usar a fé. A maioria de vocês tem o livro A Quarta Dimensão. Aqueles que não têm, eu te recomendo comprar o livro A Quarta Dimensão, do pastor Poyonchu. Leia de novo o livro A Quarta Dimensão, para você aprender a trabalhar através da fé. O segundo passo, trazer madeira, a alegoria da cruz. A instrução de Ageu para trazer madeira carrega um peso espiritual. Ela aponta diretamente para a cruz do Calvário. Jesus é a pedra angular, como pedras que vivem sois edificados casa espiritual. 1 Pedro, o apóstolo Pedro falou isso. E nós temos um mandato atual. Subir à presença de Deus não é o fim, o Senhor ordena. Experimente a revelação da cruz. A madeira é o sacrifício. Então, queridos, nós devemos subir ao monte, e subir ao monte para fazer o que lá, meu Deus? Buscar a revelação da cruz de Cristo. Porque nós precisamos viver uma vida diante da cruz de Cristo. Nós precisamos viver uma vida onde a cruz é o centro. Queridos, é tão válido quando a gente aprende isso. De verdade, não é aprender do ouvido para fora, mas é aprender como Deuteronômio 6, 4. Ouve, ó Israel. Ouve, ó Israel. Shema Israel, né? Shema, a palavra hebraica para esse termo ouve, significa escute com a intenção de obedecer, Israel. Subir ao monte e trazer a madeira é você subir ao monte, subir ao lugar de oração, buscar a atmosfera celestial, buscar a revelação
do Senhor com a intenção de obedecer, de ouvir a revelação dele e cumprir essa revelação na sua vida, praticar essa revelação no seu dia, na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, no seu expediente e principalmente no seu ministério. A cruz não pode ser apenas uma história, ela precisa ser uma vivência pessoal. Reflita sobre a cruz até sentir-se crucificado com Cristo, compreendendo o peso do sacrifício de Jesus por você. O apóstolo Paulo falou, já estou crucificado. Tem até a música do Fernandinho, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Experimente isso em oração. Experimente momentos de oração exaustivos, querido, onde você dobra o seu joelho para orar na sua casa, no seu quarto, no seu lugar secreto, e você só levanta daí após você ser altamente impactado pelas regiões celestiais. Experimente níveis diferentes de revelação de Deus. Não se conforme em você ir orar e sentar no lugar ou ficar em pé na sua casa, no seu lugar de oração, falar algumas coisas e sair daí sem experimentar níveis profundos espirituais, sem experimentar níveis de revelação profundo. Não aceite uma vida assim. Queridos, reflita sobre a cruz, até que você sinta-se crucificado com Jesus. Através da madeira da cruz, toda maldição, cadeia, escravidão, doença e opressão do seu passado foram destruídas. Não existe mais a condenação pelo passado. Não existe. Não existe a prisão do vício. Quando você entende a revelação da cruz, o vício não manda mais em você. Você não é escravo de mais nada a não ser de Cristo. Quando verdadeiramente você entende, você recebe a compreensão da cruz. A nossa prioridade e essência de ensino deve ser pregar a Cristo, e esse Cristo crucificado, diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 2. O passo 3, edificar a casa, esse é o nosso compromisso. Deus nos chamou para levantar líderes firmes, como a rocha, que ouvem a palavra de Deus e praticam a palavra de Deus. Queridos, o apóstolo Tiago, ele diz assim, que nós devemos ser não apenas ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes da palavra de Deus. Sabe, a maioria esmagadora das pessoas que estão na igreja hoje, que estão buscando o Senhor hoje, eles são grandes ouvintes da palavra de Deus, porém pouco praticantes dessa palavra. Muitas pessoas ainda dentro das igrejas ainda vivem a sua própria vontade. Eu tenho muito dito isso para vocês, é algo que eu ensino aqui em casa para os meus filhos, para Paula e para mim mesmo, que aquela pessoa que faz só o que ela gosta de fazer é a maior escrava que existe. O escravo, o maior escravo, na minha visão, eu não lembro se eu li isso em algum canto ou se isso fui eu que criei, mas para mim, o maior escravo que tem é aquela pessoa que faz só o que ela gosta de fazer. Aquela pessoa que faz só o que ela quer fazer. Essa pessoa é um escravo e nem percebeu ainda. Ela é escravo do Deus umbigo, escravo do Deus eu. Muitas pessoas estão na igreja e ainda são assim. Elas fazem só o que elas querem fazer. Elas não praticam a palavra de Deus. Elas praticam a vontade delas, sendo que nós fomos chamados a crucificar a nossa vontade. Nós fomos chamados a entregar as nossas vontades na cruz de Cristo, assumir a nossa cruz e seguir a Jesus. A obra mais eficaz é o cuidado individual. Assim como Jesus, com a samaritana, busque o momento oportuno para resgatar perdidos. Jesus estava com aquela mulher samaritana naquele poço e ele aproveitou aquela oportunidade para transformar, observe bem, não só a vida daquela mulher, mas Jesus, através daquele encontro naquele poço, transformou a vida dos samaritanos. Porque a revelação da cruz naquela mulher, e a mulher samaritana é um exemplo tremendo da revelação da cruz. A revelação da cruz naquela mulher despertou nela uma grande missionária. E ela foi para a cidade imediatamente falar de Jesus para aquelas pessoas.
e logo aquelas pessoas estavam procurando Jesus. Quando Jesus chegou em Samaria, o campo já estava preparado, porque aquela mulher preparou o campo para que o Messias chegasse ali em Samaria. Nós devemos preparar o campo para que as pessoas conheçam o nosso Messias, o nosso Salvador, o nosso Jesus Cristo. Edificar significa aplicar a estratégia de ganhar e guiar cada novo convertido. Nós não somos meros espectadores da fé. Nós não estamos aqui assistindo o teatro de Jesus. Nós somos guerreiros no exército do Senhor, missionários. Nós estamos nessa missão com Cristo e nós fomos comissionados por Ele para que essa missão seja cumprida através de nós. O resultado disso, a glória da última casa. Olha só, dela me alegrarei, o Senhor fala lá em Ageu, dela me alegrarei e serei glorificado, diz o Senhor. Quando o povo obedece aos 3 passos e trabalha a favor do Senhor, o favor do Senhor passa a repousar sobre cada célula e ministério, porque, queridos, a cada célula, em cada casa, nós estamos edificando templos para o Senhor, nós estamos edificando a fé do Senhor, nós estamos fortalecendo o ministério do Senhor. A glória não provém de paredes físicas, mas da presença do Espírito Santo, habitando em vidas redimidas. O avivamento supera a glória, qualquer glória do passado. Quando uma pessoa ela é avivada de verdade, quando o Espírito Santo vem sobre essa pessoa com poder, com graça, quando ele vem com transformação, com autoridade. Queridos, aquilo que nós muitas vezes nos gloriávamos no passado, a gente olha hoje diante da revelação da cruz e fala assim, meu Deus, como que eu achava aquilo bom? Como que eu achava aquilo legal? Como que eu achava aquilo útil para alguma coisa? Meu Deus, tudo que era grande para nós sem Jesus, quando nós recebemos Jesus, fica pequeno. Porque Jesus em nós é a glória da segunda casa, é a transformação do nosso eu interior, e através dele nós vamos transformando vidas, através de células, através do nosso ministério, do que Deus nos chamou para fazer e cumprir aqui nessa terra. Nossos olhos espirituais reconhecem o mundo ao redor e necessitam de cuidado extremo via oração e estudo da palavra. Nós devemos alimentar os nossos olhos com a palavra de Deus, com pregação, não ficar perdendo tempo assistindo qualquer coisa em qualquer lugar. Nós devemos santificar os nossos olhos. O cérebro produz nossa percepção de mundo. Preencher sua mente com imagens da palavra transforma a sua realidade e a de seus discípulos. Se você tem alguma coisa na sua vida que você não gosta, você tem que declarar a palavra sobre isso e não ficar olhando para isso. A gente já falou isso sobre oração lá no primeiro módulo. Ver é sinônimo de conhecer, ter a certeza de que algo vai acontecer porque você visualizou através da fé. O Paulo Vieira fala que quando você vê alguma... Não, é o Wendel Carvalho, ele fala que quando você vê alguma coisa, não tem como você desver aquilo ali, né? Você viu, está visto pelos olhos da fé. Comece a visualizar, ter visão espiritual, ter visão daquilo que os seus olhos carnais ainda não veem, mas pela fé você pode alcançar. A visão, ela é uma ferramenta para edificação. Se você mantiver sua habilidade de visualizar saudável, poderá alcançar o que desejar em nome de Jesus. Palavras do pastor César. O desejo de Deus é que você guarde a visão G12 como um tesouro no mais profundo do seu ser, estudando-a diariamente. Os 4 amigos do ganhador. A visão lhe apresenta os parceiros inseparáveis para edificar a casa. O degrau, né? A escadinha do sucesso. Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Ganhar almas exige o compromisso total de guiá-las até o destino final em Jesus Cristo. E aí, concluindo essa lição, o desafio ministerial, a restauração da glória da segunda casa, a restauração da glória, depende da sua e da minha decisão hoje. Primeiro, suba ao monte, abandone o conforto, abandone, o quentinho da casa,
rompa as barreiras na oração e consagre as suas motivações a Deus. Segundo, traga a madeira. Viva o poder libertador da cruz. Que o sacrifício de Jesus seja a sua mensagem central. E terceiro, edifique a casa. Seja um praticante da palavra. Use a visão celular para evangelizar e formar líderes na rocha, no alicerce que é Jesus. Posicione-se, você foi chamado para ser construtor da última e da maior glória, em nome do Senhor Jesus. Nós não somos espectadores, nós somos ativos na fé. A lição 2 do módulo 3, estratégia do ganhar. Nós devemos aprender a ganhar almas para Jesus. Nós precisamos entender isso. Princípios chaves para ganhar. Olha o que diz aqui Isaías. Desperta, desperta. Reveste-te da tua fortaleza, ó Sião. Isso aqui é um chamado ao povo de Deus. Desperta, desperta. Reveste-te da tua fortaleza, ó povo de Deus. Ó Sião. Na lição 2, no nosso módulo de estratégia de ganhar, o Espírito de Deus nos convoca a despertar do comodismo e nos revestir da força para a grande colheita de almas. Prepare o seu coração para receber estratégias poderosas para o seu ministério. Às vezes a gente fica pensando assim, como que eu vou ganhar gente para Jesus, meu Deus do céu? Como que eu vou alcançar essas pessoas? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre como alcançar os seus amigos, os seus parentes, para que você os traga para perto de Jesus junto com você. Nós vamos despertar primeiro uma consciência espiritual, ser plenamente consciente da condição atual da sociedade, do grande desafio de manter os nossos sentidos espirituais em constante alerta. Nós vamos entender com clareza a operação vital e o poder sobrenatural que o Espírito Santo traz ao nosso ministério, capacitando-nos para a obra, e nós vamos aprender e internalizar alguns dos princípios básicos e práticos que garantirão uma multiplicação sustentável e um verdadeiro crescimento ministerial ao longo do tempo. Deus tinha lá um projeto original para a humanidade. Como eu sei o projeto original de Deus para a humanidade? Indo para antes do pecado. Quando eu vou para antes do pecado, quando eu estudo a humanidade, a relação de Deus com o homem antes do pecado, eu entendo o projeto original de Deus. Por isso é muito bom você estudar Gênesis 1. Ler Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3, para você entender a relação de Deus no princípio com o homem e entender o que Deus plantou o homem para fazer na terra. Disse assim, Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai. Mandato cultural de Deus para o homem, propósito original antes do pecado. Ao criar o homem, Deus teve a ideia divina de fazer dele alguém que portasse a sua própria imagem e semelhança. Fomos criados para refletir a natureza do nosso Criador aqui na Terra. Deus, ele é o Rei Supremo, queridos, e criou o homem como seu filho amado, colocando na Terra com um propósito claro, governar sobre todas as coisas visíveis. O governo é uma característica que Deus colocou sobre nós. Às vezes eu vejo algumas pessoas falando assim, mas não é todo mundo que nasceu para liderar. Mas eu não sei liderar. Eu não sei. Sabe, queridos, você talvez não sabe porque você ainda não está visualizando isso. Você está olhando com os olhos naturais, sendo alimentado daquilo que as pessoas falaram para você durante toda a sua vida. Que você não é capaz, que você não dá conta, que você é burro, que você é fraco, que você é isso, que você é aquilo. Talvez você tenha vivido uma vida baseada no que os homens te disseram. Mas o que a palavra de Deus é para nós e o que Deus tem para nós, a palavra de Deus para nós é governe. Você foi colocado nessa terra para governar. Você não nasceu à toa, coloca isso no seu coração. A bênção de Deus sobre a vida de Adão foi como uma coroa invisível que representava a linhagem real e simbolizava a autoridade inquestionável que ele deveria exercer sobre toda a criação. Foi uma ordem de Deus. Se você olhar,
isso aqui, Deus não está dando um conselho para a humanidade, né? Deus está dando uma ordem. Esse tempo aqui é um tempo imperativo, onde Deus está dando uma ordem. A escada da bênção e do governo. Degrau 1, a frutificação. Sede fecundos, Deus falou para o homem. Tudo começa com a nossa capacidade espiritual de gerar vida. É o ganhar. O resultado do Espírito Santo operando intimamente em nós para gerar o primeiro fruto ministerial. O Senhor falou, sede fecundos. Nós precisamos gerar frutos aqui na terra. E esses frutos são almas para o reino do Senhor. Segundo passo, a multiplicação. Segundo degrauzinho, o fruto não pode ficar isolado. Ele deve se multiplicar. É a capacidade de transmitir a visão para que poucos se tornem muitos. Eu acho a visão tão fantástica, eu sou apaixonado pela visão. Expansão, encher a terra. A multiplicação contínua gera um transbordamento que afeta a nossa geografia, amplia as nossas fronteiras espirituais e as nossas fronteiras de influência. Eu, essa semana, estava orando ao Senhor e eu estava visualizando as pessoas chegando até a célula, as pessoas chegando até a igreja, e eu visualizando essas pessoas voltando para as suas casas e abrindo as células delas. E eu visualizando as famílias sendo transformadas, o bairro pobre sendo enriquecido, as pessoas sendo transformadas, as pessoas que naqueles carrinhos tão simples, chegando a pé, chegando de carros melhores, chegando com a vida melhor, a vida transformada. Expandir o reino de Deus é uma missão do líder. Você não pode, querido, de jeito nenhum, aceitar o reino de Deus só na sua vida. Não pode. Você é convidado pelo Senhor, na verdade, você é convocado pelo Senhor a expandir o reino de Deus. E aí, o estágio final do progresso, o senhorio, sujeitai a terra e dominai. O homem deve subjugar a terra e governá-la, exercendo seu senhorio sobre as circunstâncias através da autoridade de Jesus. E aí tem um desafio ministerial, a força versus a estratégia. O perigo do esgotamento solitário. Muitas vezes, impulsionado pelo zelo, o pastor ou líder acredita firmemente que deve e pode fazer todo o trabalho sozinho, está repreendido em nome de Jesus. No entanto, ele logo notará que a única coisa real que conseguirá com essa postura é um profundo cansaço físico e um perigoso esgotamento emocional e espiritual. O ministério sem ajuda adoece o líder. O líder que caminha só, na verdade, não é líder de nada, porque o líder precisa de pessoas para estar com ele, mas aquela pessoa que quer comandar tudo, que quer centralizar tudo, que quer... Queridos, é um tiro no pé. A chave da vitória estratégica. Precisamos entender um princípio fundamental do reino. A guerra é conquistada pela estratégia. E não com a força do braço humano. Quando aprendemos a delegar responsabilidades, tudo se torna mais fácil. Formar discípulos não é perder o controle, mas sim multiplicar a eficácia e o trabalho e o alcance do nosso trabalho. Quando você tem uma equipe, realmente uma equipe, você pode delegar e essa equipe vai cumprir o que foi delegado. E aí você avança, o seu ministério avança sem cansaço, sem esgotamento. Muitos pastores se esgotam ministerialmente, não querem mais liderar, não querem mais cuidar de pessoas, porque eles não trabalharam uma equipe, eles viveram, cuidando na força deles do ministério, e, queridos, pesou. Muitos acabam vivendo isso. Eu conheço, na nossa igreja, tem muitos pastores, a Paula e eu estava conversando isso ontem, na nossa igreja tem muitos pastores que cansaram no ministério, porque muitas vezes estavam sós, estavam sobrecarregados. E na visão celular, nós somos convidados a formar equipe, para que você, junto com a sua equipe, andem de forma leve no reino do Senhor. Lembre que Jesus disse que o fardo é leve, o jugo dele é suave. O papel do líder na delegação. Primeiro, motivar a equipe. As pessoas que nós somos capazes de discipular e formar dentro do nosso ministério são exatamente aquelas que deveremos motivar a conquistar. Elas são o nosso exército espiritual. Nós vamos
nós somos parte de um grande exército, nós somos parte de um grande povo, e nós devemos atrair, arregimentar novos soldados para esse exército. Nossa responsabilidade não é apenas ensinar, mas fazê-los se moverem nessa mesma unção de ganhar almas. Um líder de sucesso transfere o DNA da visão para que seus liderados ajam com autonomia e fé. Eu estou dando muito para vocês o exemplo, para vocês que estão agora com a gente, o exemplo do Alex e da Cláudia, que foram pessoas que eu já acompanho há anos e, graças ao Senhor, eles entenderam o propósito da visão, se dispuseram a abrir a célula deles, e hoje, olha só que coisa mais linda, eles já estão agora programando a multiplicação da célula deles, mandando as pessoas para o encontro, formando, ajudando essas pessoas a entender a visão do Senhor, e logo essa célula vai se multiplicar, porque esse é o reino de Deus, é um reino de multiplicação. Quando a equipe entende a sua identidade de realeza e governo, eles assumem a linha de frente da batalha. A nossa oração, da Paula e eu, nós oramos todos os dias de manhã e nós oramos ao anoitecer, antes de dormir, nós oramos juntos, ela e eu, um abençoando o outro, um abençoando o ministério do outro. E a nossa oração é que o Senhor ajude os discípulos que fazem parte da nossa célula a entender o reino, a entender verdadeiramente o reino. Isso protege o líder da sobrecarga e acelera a multiplicação de toda a igreja de forma saudável. A igreja avança, o reino avança. Princípio-chave para isso, o resgate imerecido. Olha só, Deus utiliza a verdade negociável do Evangelho de Cristo para nos resgatar do engano e do erro profundo, a fim de nos conceder uma vida espiritual rica e abundante. Porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos, e sem dinheiro sereis resgatados. Glória a Deus. A Bíblia declara que a humanidade foi vendida como escrava ao pecado, sem que isso trouxesse preço ou benefício algum. Entregamo-nos à perdição por absoluta falta de discernimento. Eles foram entregues por nada, e eles serão resgatados, né? Nós fomos resgatados através do sangue de Jesus. O princípio divino de justiça afirma que, assim como nós fomos vendidos ao inimigo sem preço, o nosso resgate de volta à paternidade de Deus também não custará o nosso próprio dinheiro. A salvação, ela é absolutamente gratuita para nós, pois custou o precioso sangue de Jesus. Jesus pagou o preço pela nossa salvação, pela salvação daqueles que nós vamos também trabalhar para que sejam salvos, levando a vida abundante gratuitamente, por sabermos que o preço mais caro já foi pago no Calvário, na cruz. Nós precisamos levar o Evangelho às pessoas de forma totalmente gratuita. Eu acho isso muito legal na nossa igreja, assim. A igreja promove tanta coisa, e não cobra nada. Olha, nós tivemos esse encontro agora com alguns discípulos esse final de semana, foi um negócio tremendo, e totalmente gratuito, sabe? Quando tem alguma coisa na igreja que é cobrada, é barato. E a gente que está mais dentro do negócio ali, percebe como aquilo ali é algo que primeiro, ele é para custear mesmo o evento em si, e também para que as pessoas possam dar um valor naquilo ali, sabe? Isso aqui eu vejo a nossa igreja vivendo isso tão fortemente, de entregar o melhor, e de entregar o melhor a custo de nada. Nós devemos ter isso no coração, de jamais cobrar pelo que nos foi dado de graça. A gratidão pela nossa própria libertação deve ser o combustível da nossa evangelização apaixonada. Aprenda a ofertar na vida dos seus discípulos. Aprenda a presentear as pessoas. Aprenda a investir na vida das pessoas. Investir tempo, investir dinheiro, investir lágrimas, investir suor. Nós recebemos tudo isso do Senhor e nós vamos dar
tudo isso, as pessoas para que elas conheçam o Senhor. Eles foram vendidos ao pecado sem preço, portanto, sem preço também lhes é oferecida a poderosa salvação de Jesus. Não podemos adicionar obras humanas ou cobranças a um evangelho que se fundamenta exclusivamente na misericórdia. Queridos, por isso nós batemos muito nessa tecla que deve ser leve. Deve ser leve, o ministério deve ser leve, não deve ser um ministério de cobrança, de bater na cabeça, de encher a paciência. Vocês, graças a Deus, vocês nunca experimentaram o que é uma igreja onde é pesado congregar. Vocês nunca experimentaram. O Ailton sabe do que eu estou falando, a Suzy sabe do que eu estou falando, a Paula e eu já vivemos isso também. Nós temos o Stuart e a Samara na nossa célula de 12, nós temos o Rafa e a Suelen, que são pastores também, o Rafa e a Suelen também são pastores, que vieram de outras denominações, machucados, feridos, cansados, porque eles não entenderam isso aqui. E na nossa igreja, graças a Deus, nós vivemos isso aqui. É leve, não é um evangelho pesado, não é um evangelho de obrigações, é um evangelho de despertamento espiritual, não de obrigações. A mensagem que oferecemos de graça não é um simples código de conduta, mas a porta de entrada para a vida abundante prometida por Deus. Nosso resgate rompe correntes e nos insere novamente no domínio e na realeza de Gênesis. O que nós vimos lá no início dessa lição de Gênesis? Que a vontade de Deus para o homem, o propósito de Deus para o homem, é que este exercesse o governo, frutificasse, multiplicasse, exercesse o governo que Deus colocou. E aí, nós transmitimos transmitindo a esperança da palavra. Primeiro, a essência da mensagem. Sabemos com convicção que a palavra de Deus tem uma mensagem viva de esperança. Esperança, não é cobrança, não é, esperança, milimetricamente desenhada para cada crente, sendo plenamente capaz de produzir alegria profunda no coração de quem a recebe. Queridos, eu estou falando aqui que é leve, porém não é irresponsável. A mensagem da cruz, ela é leve, mas ela nos traz uma responsabilidade, ela nos traz um compromisso. Segundo, transmissão pela fé. Não transmitimos esperança por meio do nosso carisma pessoal. Porque eu sou legal, as pessoas gostam de mim, porque eu sei falar. Não é assim, mas por meio da fé genuína na palavra de Deus. Quando falamos com certeza espiritual, o coração do ouvinte é ativado para crer. Nós não podemos confiar nas nossas habilidades humanas. Deus vai usar as suas habilidades humanas. Ele vai usar as nossas habilidades humanas, mas a nossa confiança deve ser no Senhor e na fé em Jesus Cristo. Nós temos que ter uma dependência total. O objetivo final de espalhar essa esperança é ensinar o novo convertido a não confiar na sua força física, intelectual ou financeira, mas a depender total e incondicionalmente de Deus para todas as decisões da vida dele. Nós precisamos viver isso, e não só viver isso, mas ensinar isso. A mensagem do Evangelho não é apenas espiritual, ela afeta cada dimensão do ser humano. O que pregamos provoca resultados visíveis e urgentes na sociedade. Queridos, quando nós pregamos a remoção da culpa do pecado e a restauração da conexão diária e pacífica entre a criatura e o seu Criador, ela é restabelecida. A salvação e a paz entra na casa. A salvação e a paz entra na família, entra na comunidade. A reconstrução dos lares, o agir curador de Deus, restaurando casamentos destruídos, unindo pais e filhos, resgatando a harmonia no ambiente familiar. Tudo isso a pregação faz. Por isso é importante nós pregarmos. O mundo precisa de você, o mundo precisa da sua pregação, o mundo precisa da sua disposição ministerial. Quando nós pregamos, há uma restauração de finanças e de saúde. A quebra da maldição da miséria e da doença. Deus traz renovação da saúde física, emocional e uma nova sabedoria para prosperar com os recursos do reino. Para melhorar, é engraçado, aquela pessoa que
começa realmente a viver e praticar a fé, a vida dela, queridos, inevitavelmente vai melhorando. Quando você vê uma pessoa que está no ministério e a vida dela como um todo não está melhorando, muito possivelmente ela não compreendeu a cruz de Cristo ainda. Muito possivelmente. Enfim, nossa pregação e o nosso trabalho celular consistem essencialmente em uma gloriosa mensagem de restituição de todas as coisas perdidas na queda, quando o homem caiu através do pecado. O evangelho restaura a vida da pessoa, compreendendo a atmosfera espiritual atual. Quando nós somos capazes de reconhecer a verdadeira atmosfera espiritual densa dos últimos tempos, o nosso ministério muda de patamar. Nós paramos de lutar com armas carnais e começamos a guerrear de joelhos. Queridos, tenta pensar em 3 pessoas hoje durante o dia e observa a vida espiritual dessas pessoas. Tenta observar isso. Pede ao Senhor discernimento. Pessoas que estão longe do Senhor, você vai observar que de verdade, com a sua força, você não consegue fazer nada por elas. Você não tem poder nenhum na sua força humana, mas de joelhos você é um grande guerreiro para salvar essas vidas. O Senhor desperta urgentemente os nossos corações e nos enche de compaixão, para que por meio do poderoso sopro do Espírito Santo possamos dar fôlego de vida a todos aqueles que se encontram paralisados e mortos na escuridão dos seus próprios pecados. Lembrem-se, o homem era um bonequinho de barro. E o que fez com que esse bonequinho de barro se tornasse um ser vivente? O sopro de Deus na vida desse homem. As pessoas que não estão em Cristo, elas são, queridos, zumbis na terra. Elas estão existindo, não estão vivendo. O que faz com que essa pessoa viva de verdade? O sopro de Deus na vida delas. E esse sopro de Deus pode vir através da sua oração, da sua intercessão, do seu pregar o evangelho, do seu acompanhar essa pessoa, do seu declarar sobre a vida dela, do seu acompanhamento. Nós fomos chamados para ser boca de Deus na terra. Quando pregamos e cuidamos dessas vidas, o próprio Espírito Santo ressuscita destinos e muda o curso da eternidade dessas famílias. Queridos, é uma responsabilidade eterna cuidar de pessoas. É uma responsabilidade que vai além dessa vida. E aí, como nós consolidamos vidas através da visão? Primeiro, através da evangelização, o ganhar. Ganhar uma alma para Jesus é o milagre do novo nascimento, mas o nosso trabalho está apenas começando. O grande desafio de todo líder é ajudar esse novo discípulo a perseverar na sua nova fé, protegendo-os das investidas do inimigo. E aí nós evangelizamos, depois nós perseveramos, aplicando o método G12 para garantir que nenhuma vida ganha se perca. Nós aplicamos de forma inteligente e dedicada o método do governo dos 12. Essa não é apenas uma estrutura administrativa, mas uma visão de cuidado e apacentamento que reflete o coração de Cristo por seus discípulos. E, por último, o resultado da organização é exatamente o governo dos 12, operando de maneira saudável, que servirá como a grande estratégia de Deus para dar ordem definitiva ao rebanho e projeção ilimitada ao crescimento do nosso ministério. Se você focar em 12 pessoas, você conseguirá ajudar verdadeiramente essas 12 pessoas. Você conseguirá ter um controle sobre a situação. Você tem mais condições de ajudar. Você não vai esquecer ninguém, não vai abandonar ninguém. Então, o nosso foco é em 12 pessoas. O modelo solitário, quando o homem faz no esforço dele. A atitude central, o pastor ou líder acredita que tem a obrigação de visitar, discipular e resolver todos os problemas da congregação sozinho. A ferramenta dele, uma confiança excessiva na força física, na performance individual. E o que isso gera? Um esgotamento profundo, cansaço crônico,
famílias pastorais negligenciadas e uma igreja limitada à capacidade física do seu líder, incapaz de expandir suas fronteiras. Eu conversava com o Joseni esses dias sobre o autor do livro Uma Vida com Propósito, um grande homem de Deus, mas que talvez não tenha conseguido acompanhar a sua família como deveria, e o filho dele acabou se matando. Sabe, queridos, o líder, ele não é convidado a abandonar a família pelo ministério, de jeito nenhum, de jeito nenhum. O apóstolo Paulo fala para os coríntios que o compromisso do homem casado é com a sua esposa. Então, os casados têm compromisso com a sua família. Por isso é importante você criar uma equipe. Você não vai se sobrecarregar, você vai ter apenas aqueles 12 homens para você cuidar, aquelas 12 mulheres. G12 é a estratégia divina. Atitude central. O líder delega a responsabilidade formando e capacitando os 12, que cuidam do restante do rebanho em amor. Os 12 cuidam de mais 12, que vão cuidar de mais 12, e aí vai embora. Ferramenta, confiança na unção multiplicada do Espírito Santo e na estratégia. O resultado disso, o fardo fica leve, a igreja experimenta frutificação, multiplicação, expansão contínua, resgatando o propósito de Gênesis e garantindo o cuidado minucioso para cada novo convertido. Como é mais leve e como aplicar essa lição no seu ministério, a gente está indo para o final. Primeiro, resgate a sua autoridade. Lembre-se diariamente que você possui a imagem de Deus e foi abençoado para dominar e para frutificar, subjugar a terra através do Evangelho. Você foi premiado e abençoado com isso. O segundo passo, você vai abandonar o isolamento. Troque a exaustão da liderança centralizadora pela eficácia da formação de novos conquistadores. Delegue sua visão e prepare a sua equipe. Forme 12, queridos. Coloque isso no seu coração. Forme 12, pense em 12. Ofereça um evangelho completo. Pregue uma mensagem que não cobra um preço financeiro pela salvação, mas que exige o coração. Anuncie a restituição na paz, na saúde, no lar e nas finanças. E, por último, mantenha a ordem estratégica. Diante da atmosfera pesada do mundo, seja o sopro de vida para os perdidos. Sustente esses novos convertidos usando a estrutura protetora, ordenada e multiplicadora da célula e do governo dos 12, ganhando, consolidando, discipulando e enviando. Olha só o que diz aqui esse último texto. É chegada a hora de rompermos com a letargia e a paralisia. Deus nos chama para despertarmos e nos revestirmos da sua fortaleza inabalável. Compreender os princípios chaves para ganhar almas é entender que você é parte vital do exército de Deus nessa geração. Assuma a coroa de governo que ele lhe deu. Assuma. Veja na sua cabeça uma coroa de governo que o Senhor te deu. Espalhe gratuitamente a mensagem de restituição e alegria. Forme discípulos com dedicação através do G12 e permita que o Espírito Santo faça de você um canal poderoso para soprar o fôlego da vida eterna sobre as multidões. A conquista é nossa, querido, pelo nome e pelo sangue de Jesus. Vamos orar? Pai, nós recebemos de Ti hoje, Senhor, a restituição do propósito, Senhor. A restituição da autoridade, Pai. A restituição, Senhor, da missão do Éden. Nós recebemos de Ti hoje, Senhor. Pai, nós recebemos de Ti a coroa da autoridade para frutificar, para multiplicar, para dominar a terra, para subjugar a terra. Senhor, se nós estávamos vivendo uma vida distantes do Teu chamado, Senhor, uma vida acovardados, uma vida, Senhor, onde nós olhávamos para nós mesmos e não víamos valor algum, hoje nós rejeitamos, Pai, essa visão. Pai, que o sangue de Jesus, que foi arrancado, Senhor, ali, quando os soldados puxaram a barba do nosso Senhor, seja aplicado sobre nós. E restaure em nós a identidade de filhos de Deus.
Que o sangue que foi ali, Senhor, arrancado de Jesus, quando plantaram aquela coroa de espinhos na cabeça dele, Senhor. Pai, que esse sangue que quis trazer vergonha para o nosso Senhor, venha sobre nós para nos restaurar a nossa honra, a nossa coroa de co-herdeiros em Cristo. Pai, eu apresento cada irmão, cada irmã ao Senhor. Abençoa a vida desse irmão e dessa irmã, para que ele cumpra o chamado do Senhor na vida dele, não seja só um mero ouvinte, mas um fiel praticante da palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu vou mandar esse slide para vocês. Lembrem-se de ler Ageu, capítulo 1, hoje durante o dia. Lembre-se de ler Ageu, capítulo 1, capítulo 2. O livro de Ageu é bem curtinho, se você puder ler ele todo logo. Lembre-se disso. Que Deus abençoe você, que Deus guarde sua vida, que o Senhor esteja contigo no dia de hoje, que essa semana seja uma bênção. Lembra da palavra de ontem no culto, que o Senhor, ele já se alegrou de você. Ele já se alegrou de você e ele já te deu a bênção, ele já te abençoou. Essa semana nós vamos alcançar essa bênção que o Senhor já nos deu, em nome de Jesus. Fica com Deus, que Deus abençoe vocês.